Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus, faço parte da equipe da Belo Trade e hoje eu vou estar compartilhando com vocês minha visão do Bitcoin que segue dentro dessa consolidação ainda, né? Já vai fazer um mês que a gente está aqui consolidando. Mas acredito que daqui para quarta-feira a gente tende a ter uma redefinição do range, já que essa semana a gente vai ter indicadores importantes sendo divulgados, inclusive na quarta-feira a gente vai ter a decisão da taxa de juros do Fed, correto? Então deve trazer alguma volatilidade aí para o mercado. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês as próximas faixas que vamos estar de olho aí, tanto para possíveis longs quanto para possíveis short, e compartilhar qual estratégia a gente vem seguindo aí ao longo dos dias e qual estratégia, inclusive, a gente vai trabalhar estamos planejando, né, para trabalhar aí na semana, tanto no Bitcoin quanto nas altas. Beleza? Então, bora lá. Começando aqui pelo Bitcoin no tempo gráfico do 8 horas. Eu sempre gosto de lembrar vocês qual a estratégia que a gente busca trabalhar dentro do range, né? Que é buscar compras um terço abaixo do range, em especial nas faixas de Hunter, faixa de captação de liquidez, e vendas um terço acima do range, em especial também nas faixas de captação de liquidez, correto? Que são basicamente os rompimentos dos topinhos. Nesse momento, para possíveis compras mais próximas ao preço, eu fico atento a outro falso rompimento aqui abaixo, algo como aconteceu aqui e aqui, certo? Inclusive, foi os dois trades de long que abri no Bitcoin. Esse aqui atrás, já faz um tempo, a gente compartilhou aqui, e o mais recente, acho que foi na terça-feira, a gente estava inclusive operando lá dentro do escritório no Live Trading. Eu particularmente só abri um trade de meia mão, tá? Eu não vi um gatilho. Assim, era um gatilho, tinha comentado com a galera, é um gatilho suficiente para formar um fundo local, mas não suficiente para fazer uma reversão, porque o sentimento no geral não estava tão legal. Então eu particularmente só entrei com meia mão, mas deu para pegar um lucro pequeno, mas deu para surfar um pouco, mesmo com a movimentação de preço tão curta aqui no Bitcoin, correto? Então a gente segue com a estratégia de buscar compras um terço abaixo do range e vem funcionando aí bastante. No momento, eu deixo um pouco da operação tentando realizar um terço acima, mas não estou botando tanta fé que a gente vai acima. Mas seguindo a regra do trade system, a gente deixa aí parte do trade aberto para ver se a gente consegue arrastar a operação. Então, voltando aqui para as potenciais faixas de compra, se a gente não tiver gatilho aqui dentro desse nível mencionado, abaixo dos 29.475, acho que até os 29.300, se a gente não tiver gatilho por aqui, ferrou, provavelmente a gente vai perder esse range e iniciar uma correção maior, tá? Supondo que esse movimento aconteça, o nível que eu vou ficar atento é esse ponto aqui, próximo dos 28 mil dólares, que além de ser 0,5 dessa onda impossível completa, é um nível de suporte horizontal e é o segundo nível que mais teve a negociação dentro dessa consolidação. Por que digo segundo nível? Porque se a gente analisa toda essa consolidação, a gente observa que o ponto de controle já subiu aqui para cima, né? Que a gente já demorou tanto tempo consolidando nesse nível que POC subiu. Mas, voltando aqui um pouco para trás, a gente observa que sim, teve muita negociação aqui nessa faixa de 0,5 de FIBO e é um ponto para a gente ficar atento, correto? Então, temos umas três confluências aí para buscar uma compra ao redor dos 28 mil dólares. Caso não tenhamos gatilho nesse nível, aí a gente busca lá no 0,618, e aqui também vamos ter boas confluências. Suporte horizontal, primeira confluência, segunda, 0,68 de FIBO, terceira, LTA, LTA essa inclusive que tem três toques importantes aqui em tempos gráficos maiores, correto? Isso aqui seria o quarto, caso a gente faça essa correção. E a título de confluência, também mais uma confluência, é o ponto onde a gente formou esse fundinho aqui no mensal. Então temos algumas confluências legais para possíveis compras mais abaixo. Já olhando para cima, quais pontos a gente fica atento? Eu mencionei esse grande range que a gente vem consolidando, mas encaro que a gente, dentro desse range maior, a gente vem aqui dentro de um rangezinho menor. Logo, se a gente vem um terço acima dele, em especial aqui na faixa de captação de liquidez acima dos topinhos anteriores, por volta dos 30.410, é um nível que eu vou ficar atento para buscar short no Bitcoin, buscar a realização de operação que estamos comprado. E 2, se o gatilho for legal e a gente tiver algumas altas na sell zone, na minha opinião, é oportunidade inclusive para estar shortando tanto o Bitcoin quanto as altas, beleza? Claro, essas faixas que tenho mencionado não são faixas que tem uma ordem lá para buscar a operação, mas sim as faixas que a gente posiciona os alertas e quando o ativo chega na região, a gente analisa através da análise técnica e de sentimento para ver se permite a gente abrir alguma operação. Correto? Então, esse é o nível próximo acima que estou de olho para vender, o nível mais próximo, né? Que é os 30.400, pouco acima.
Já caso a gente não dê gatilho nessa região e continuemos subindo, eu fico atento a já um terço acima desse range maior, ali por volta do 0,68 de FIBO. Eu acho que a partir dos 30.765 até os 30.900 é um ponto bem que eu estou atento, assim, serve para potenciais short e até um pouco além. Caso a gente não segure aqui nesse nível, aí o próximo nível para venda seria lá no topinho do range, quem sabe aí outro falso rompimento, assim como esse que a gente teve aqui atrás por diversas vezes. Porém, eu vou ser sincero com vocês, eu não tô acreditando tanto no Bitcoin ao ponto de acreditar que a gente vá lá em cima do range novamente. Por quê? Por conta dos volumes, tá? Basicamente, a gente vai ter muito volume acima e muito volume nessa pernada aqui de baixo. Então, a gente deixou pessoas presas acima e pessoas presas nesse movimento aqui. Logo, é se esperar que a gente vai ter mais resistência aí na próxima vez que a gente voltar aqui acima. Eu não estou tão otimista assim com o Bitcoin, porém a gente está um terço abaixo do range, a gente vai sim, tem que estar de olho para comprar, correto? Mesmo não estando otimista aí num prazo um pouco maior. Maior esse que eu falo é o 4 horas. Eu estou mais aguardando uma correção ou pelo menos outra tentativa de falso rompimento abaixo, tá? Isso por dois motivos. Primeiro, o volume que acabei de comentar, e o segundo é por conta da análise de sentimento. Já faz um tempo que dentro dessa consolidação a gente vem subindo o long short ratio com aumento do open interest. Um ponto positivo é que a gente teve muitas vendas nos fundos, mas mesmo assim não curto muito o price action que vejo aqui no Bitcoin. Beleza? Um ponto que está chamando muita atenção é que a gente mal sobe aqui no curto prazo e a gente já pinta aqui o interesse vendedor no order book. Order book esse que estou usando é o de 2,5%. Olhando agora na Binance Futures, a gente também observa uma concentração de ordens, inclusive próxima ao preço. Já na faixa dos 30 mil dólares, a gente já vai ter uma leve camada de ordens e a próxima lá nos 30 e 100. Abaixo do preço, e as ordens parecem que estão agora lá nos 29.500, que seria basicamente o Bitcoin tentando perder os fundos novamente, que é a faixa aí que a gente tem mencionado no gráfico para potencial compra. Beleza? Então, esses são os próximos níveis que vou estar de olho para potenciais operações novamente. Fechou? Então, galera, eu acho que por hoje é isso. Agradeço a participação de todos e vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.